Antes de iniciar esse vídeo, eu quero perguntar pra você, já deixou seu like? Esse botão aí tá vermelho? Se tiver, é porque você não tá inscrito. Por que você não se inscreveu ainda? Oi, e aí, tudo bem com você? Vamos a mais um vídeo desse canal? Então, gente, nós estamos em outubro de 2021 e eu vou mostrar pra vocês um tema que é discutido nesse mês. Nós temos não só o Dia de Nossa Senhora Aparecida, que também é comemorado junto o Dia das Crianças, mas também temos o Dia Internacional de Combate à Pobreza. E é sobre esse assunto que nós vamos falar. Falar de pobreza em âmbito internacional é tentar definir o conceito de pobreza. Apesar disso, muitos países, ou nenhum dos países, chega a um consenso do que pode ser considerado pobreza. E eu falo isso em termos de subsistência. O que seria subsistir? Seria ter a capacidade de sustentar a si mesmo e a sua família, ter um teto, ter alimento, ter dignidade de vida. Acabar com a pobreza em todos os seus níveis é um dos objetivos que a ONU se propôs cumprir até 2030. Mas será que esses desafios são tão simples assim de serem cumpridos? Vamos ver. Se esse tema caísse no Enem, você saberia escrever? Definir o que seria pobreza é muito difícil em âmbito internacional. Para isso, muitos países utilizam dados disponibilizados pelo Banco Mundial. Esses dados definem o que é a linha de pobreza. Com base nisso, o Brasil considera que pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza são pessoas que sobrevivem com apenas R$ 875 por mês. Essa renda sequer alcança o valor do salário mínimo do brasileiro. Outro fator que se apresenta como empecilho para o alcance da erradicação da pobreza no Brasil foi a pandemia de Covid-19. Durante a pandemia, o processo de redução, de erradicação à pobreza no Brasil se tornou mais lento. Um estudo desenvolvido pela UFMG diz que entre 1990 e 2015, por exemplo, a pobreza caiu cerca de 1 ponto percentual por ano. Esse ritmo diminuiu para menos de 0,5% por ano entre 2015 e 2017. O que isso significa dizer? Isso significa que o Brasil, até os anos 2000, avançava nesse processo de erradicação da pobreza. Em 2018, houve o registro do maior número de brasileiros vivendo abaixo da linha de pobreza, isto é, 6,5%. E esse número aumentou ainda mais no ano seguinte, para 6,7%. Um total, em termos de população, de 13,8 milhões de pessoas vivendo com menos de 5,58 centavos por dia. Então, o que a gente observa com esses dados é que falar de pobreza, da erradicação da pobreza, não é só falar de pessoas que se encontram em classe média, classe alta e classe baixa. Não é só falar sobre classes, é falar de 3 temas em específico. Falar da extrema desvalorização do trabalhador, ou seja, do desemprego. É falar da extrema fome que o brasileiro vive atualmente. Falar da alta taxa de desemprego e falar também da precária moradia em que brasileiros se encontram ainda nessa atualidade. O número de pessoas que passaram a viver em situação de rua no ano de 2019 a 2021 aumentou drasticamente, assim como o número de pessoas que passaram a frequentar ONGs, enfrentar filas para conseguir um alimento, uma cesta básica. Se tornaram manchetes nos últimos meses a situação de pessoas que passaram a consumir alimentos que antes eram desprezados, como peles, ossos,
gordura, sangue. E esses alimentos passaram a ser vendidos também em supermercados. A mesma situação que nós vemos em obras como O Quarto de Despejo, de Carolina de Jesus. Então você, ao produzir um texto com base nesse tema, pode abordar esses 3 aspectos: fome, desemprego e moradia precária. Além disso, você pode usar como repertório o próprio livro da Carolina de Jesus, O Quarto de Despejo. Você pode usar também Vidas Secas. Agora, se você quiser usar séries de televisão ou streamings, você pode citar Atlanta ou ainda Todo Mundo Odeia o Chris. O que esses entretenimentos têm em comum, você sabe? Eles fazem uma crítica social a esse desmazelo governamental acerca das pessoas, dos brasileiros. Tal fato que está contido na Constituição Federal, a qual diz, de forma bem resumida, que o governo não pode desamparar as pessoas. O governo, ele deve oferecer às pessoas, oferecer aos brasileiros, sem qualquer distinção, comida, moradia digna e trabalho. Sabe-se muito bem que é o trabalho que edifica a família. É o trabalho, é a geração de renda que movimenta o mercado brasileiro. É o que movimenta também a economia brasileira. E se nós temos uma economia movimentada, nós temos investidores. E a situação pandêmica que assolou o Brasil com o vírus Covid-19 vai ser sentida e ressentida por muitos anos pelos brasileiros, principalmente os mais necessitados. Eu falo das pessoas de baixa renda. Essas, mesmo com o auxílio emergencial ofertado pelo governo, ainda sentirão muito mais sequelas do que qualquer outro brasileiro que tenha seu emprego ou que esteja em uma posição privilegiada. É necessário, então, rever não só conceitos, mas também promover, criar, gerar empregos. E não empregos de mão de obra barata, não. É preciso valorizar a educação, é preciso profissionalizar e mais, é preciso gerar acesso, abrir portas de escolas, faculdades, para que a mão de obra se torne qualificada, que o brasileiro consiga subsistir e mais, que o brasileiro consiga vida digna, o que é básico, o que é mínimo. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal. Aqui você terá acesso a vários repertórios, a várias dicas para usar na sua redação e ainda livros e séries, filmes que podem ser usados em sua redação. No próximo vídeo, você verá como desenvolver a sua redação. Fique ligado aqui no canal.